sabe como é que apareceram os zíngaros aqui em Carraseda? Se lembra de ouvir falar nisso? Os zíngaros eu sempre conheci, desde que me conheço também, foi no tempo do Joaquim da Isaura, chamavam-lhe o Par da Isaura. Foi no tempo dele, e ele é que, portanto, praticamente é que fundou isto. Portanto, os zíngaros em Carraseda, que depois é que se passaram a chamar Zé Pereiras. E como é que se chamava o seu pai? João Manuel Figueiredo. O seu pai é João Manuel Figueiredo? Exato. E ele veio para Carraseda em que altura, mais ou menos, se lembra? Ora, ele veio ainda muito cedo. Ora, eu ainda nasci em Mirandela, que o meu pai vivia lá nessa altura, ali em Golfeiras, mais propriamente, em Golfeiras. Era em Golfeiras, eu nasci em Golfeiras, porque o meu pai vivia aí. E então vim para aqui ainda muito, com meses, até, com meses. O senhor é dos filhos mais velhos dele? Não. Não. Era o meu irmão, que está aí na fotografia. É o Carlos. O meu irmão era o Carlos, era mais velho do que eu. Ele era mais velho que o senhor, já era mais grandinho. Sim. E o seu pai veio para Carraseda fazer o quê? Ele veio para cá trabalhar em quê? Em fotografia. Era com a laminuta que se trabalhava na altura. Então, e ele veio para cá fazer esse serviço? Exato. E depois, ele também sabia tocar algum instrumento? Principalmente era a gaita de fole. Era o instrumento que ele sabia? Era a gaita de fole e foi quem ensinou os outros todos. E ele, quando veio para Carraseda, já sabia tocar a gaita de fole? Já aprendeu lá em Mirandela? Sim, ele até chegou a ter uma bandazita de música por conta dele. Porque o meu pai, nessa altura, portanto, ele tinha possibilidades. Porque a minha mãe, Deus perdoou, era, portanto, os pais dela eram dos mais ricos ali de Valtelhas. E o meu pai, portanto, tinha a possibilidade de comprar os instrumentos, qualquer coisa, e fundou então lá... Fundou lá uma banda? Exatamente. Uma banda musical? Exato. E depois, mais tarde, veio para Carraseda? Veio para aqui. Veio para aqui, então, portanto... Quando ele veio para cá, estavam os zíngaros a iniciarem? Exato, ainda eram zíngaros mesmo. Os zíngaros a iniciar. Depois, portanto, o Sr. Joaquim da Isaura teve conhecimento das qualidades dele e convidou. E então foi como há pouco estava a dizer, as gaitas de fole tinham que encomendar a Espanha. Depois eles compravam na Galiza, não era? Exato. Em Ourense, se não falha a memória. Sei que era por aí. E então, depois do meu pai vir, o meu pai já tinha experiência disso, começou ele a fazer as palhetas. Primeiro, como é que ele fazia? Tinha que comprar também as palhetas fora. Não, isso não. Não, antes do seu pai... sim. Tinham que ir comprar a Espanha. Tinha que ir comprar a Espanha. Depois o meu pai veio, então ele já tinha experiência disso, começou ele a fazê-las, ainda eram mais perfeitas e duravam mais que as próprias que vinham de Espanha. E já agora, de que madeira ele fazia isso? Isso se lembra? Portanto, daquilo com que atirava os foguetes antes, as canas. Era dessas canas? Dessas canas. Dessas canas. Depois aquilo era cortado, não é? E levava, portanto, os ajustes certos e depois daí então nascia a palheta. Depois aquilo era preparado, encaixado, que aquilo era em duas partes. Exatamente. E depois aquilo era com linha coberto e de maneira que era assim, mas depois tinha que ser afinado. E como é que ele afinava? Ele tinha, portanto, o conhecimento próprio de fazer aquilo. Pois. Ele começava a tocá-las e ele lá sabia a técnica e depois metia aquilo... Por ouvido. Sim. Por ouvido ele começava a perceber que estava na tonalidade certa. Exato. Depois, então, já passado algum tempo, é que metia mesmo aquilo a sério, então, a tocar na gaita de fole. E ele quando construía as palhetas, construía-as em casa ou se construía lá no grupo, lá quando estavam juntamente com o grupo? Não, em casa, ele construía-as em casa. Tanto o senhor como o seu irmão fizeram parte dos Zé Pereiras? Sim. E o senhor o que é que tocava nos zíngaros?
Eu tocava caixa, Tocava caixa. Caixa. E o seu irmão era gaita de fole. gaita de fole. E o seu pai, Era gaita de gaita fole. de fole também. E também tive uma irmã que está em Lisboa, que é cabeleireira. Também chegou a fazer parte do, portanto, dos Das Pereiras, que andava com o era porta-bandeiras. 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 Porque o porta-bandeiras era sempre para as meninas. E era mais para as Era meninas. sempre para as meninas. o É, porta-bandeiras. sim, sim. E os índios, que tipo de instrumentos tinham? Tinham os bombos, Tinham os bombos, tinham caixas. tinham os clarinetes, tinham as gaitas de fole. E era mais isso. Era. Era mais isso. E depois, mais tarde é que introduziram o acordeão. Foi. Sim, já muito mais tarde. E foi com o Sr. Américo. Exatamente. Com o Sr. Américo, quando foi entrou para o grupo. Exatamente, isso já foi muito mais tarde. Quando ele entrou para o grupo. Sim, sim, sim. E o seu pai até que altura andou nos Íngaros? Meu pai andou lá muitos anos. Muitos anos. Posso dizer até depois da morte do senhor Paz da Isaura, do senhor Joaquim? Sim, talvez, mas pouco tempo mais andou lá. Pouco mais tempo andou lá. Depois o Joaquim da Isaura para ter falecido. Desse tempo, do tempo do seu pai, quem é que tocava mais gaita de fole? Era o seu pai, o seu irmão? Era o meu pai e o meu irmão e O depois senhor Zé Baião? o Sr. Zé Baião. E clarinetes? Ainda se lembra quem é que tocava os clarinetes? Olha, clarinetes, eu lembro-me, mas os nomes agora não me vêm à memória. Os Íngaros gravaram para a emissora nacional uma Sim. música entre 1960 e 62, Sim, sim. através do contacto do Sr. Manuel João Figueiredo, que era o seu Foi pai. o meu pai, sim. Então, quer dizer que o seu pai tinha contactos, teve conhecimentos para a emissora nacional, desculpe, e gravaram várias músicas para... Sim, sim. Mesmo propriamente dito, ele sozinho com a gaita de fole. Porque nessa altura, tocar gaita de fole como ele tocava, havia poucos. pouca gente. Porque o meu pai tocava a gaita de fole mesmo muito perfeita. E o meu pai sabia mesmo tocar, então o meu pai, claro, para a emissora nacional foi gravado, portanto, Depois, até essa emissora até foi para o Brasil. Exatamente. Foi para o Brasil, não foi? Chegou, sim senhor. Foi para o Brasil esse trabalho que ele fez cá, da gravação. Sim, sim, foi para o Brasil, foi.